Você já prometeu para si mesmo que ia começar algo, mas parou depois de 3 dias? Já começou a academia e abandonou? Já disse que ia estudar, mas acabou preso no celular? Pois é, eu também já passei por isso. E sabe o que eu descobri? Que o problema não era eu. O problema era que eu não tinha hábitos que sustentassem a minha disciplina. Mas calma, eu encontrei a solução. E eu vou te mostrar esses 7 hábitos simples que transformaram a minha disciplina. E a melhor parte, qualquer pessoa pode aplicar sem precisar virar um robô ou sofrer tentando. Se eu conseguir, você também consegue. Olha só, eu tenho 29 anos e estou quase chegando aos 30. E por muito tempo eu me sentia perdido. Começava projetos, mas não terminava. Tinha planos incríveis, mas não tinha energia para executá-los. E toda vez que eu falhava, vinha aquela sensação horrível de culpa. Será que eu nunca vou conseguir mudar de verdade? Até que eu percebi uma coisa: disciplina não é sobre ter força de vontade absurda. Disciplina é sobre você ter hábitos inteligentes que deixam a vida mais leve e organizada, sem você precisar pensar muito. E é isso que eu quero te entregar aqui: os 7 hábitos que mudaram a minha vida, simples, práticos e possíveis para qualquer jovem que quer sair da estagnação e começar a evoluir de verdade. Hábito 1. O ritual da primeira vitória do dia. Eu percebi que a forma como eu começava o meu dia mudava completamente o resto dele. Se eu acordava e já pegava no celular, pronto. Perdi 1 hora no Instagram e meu dia começava caótico. Então eu criei um ritual: ter uma pequena vitória logo ao acordar. Arrumar a cama, beber um copo d'água, fazer uma série rápida de flexões ou abdominais. É tão simples que parece até besteira, mas essa pequena vitória me coloca no modo ação. É como se eu dissesse para mim mesmo: eu controlo o meu dia, eu mando nas minhas escolhas. E isso vai te dando confiança para que você consiga cumprir o que promete para si mesmo durante o resto do dia. Segundo hábito: ambiente sem tentações. Você já tentou estudar ou trabalhar com o celular do lado? É impossível. Você foca por 5 minutos, depois pega o celular e já era. E eu entendi que a disciplina não é sobre resistir o tempo todo. Disciplina é não precisar resistir. Então eu comecei a organizar o meu ambiente para me ajudar. Se eu queria estudar, eu deixava o celular em outra sala. Se eu queria treinar, eu já deixava a roupa separada no dia anterior. Se eu queria comer melhor, eu não comprava besteira para ter em casa. Isso mudou tudo. De repente, ser disciplinado ficou mais fácil porque eu não precisava lutar contra tentações o dia todo. E o terceiro hábito é sobre planejamento visual e escrito. Sabe por que a maioria das pessoas se perdem? Porque tudo está só na cabeça delas. Elas acordam e pensam: hoje eu preciso estudar, treinar, resolver aquele problema. E ficam sobrecarregadas. O que foi que eu fiz? Comecei a planejar meu dia no papel ou no bloco de notas do celular. Eu escrevo 3 coisas que eu realmente preciso fazer. Não são 20, não são 15, não são 10. São apenas 3 coisas. Isso clareia minha mente e me dá direção. E a sensação de riscar essas 3 coisas no final do dia é incrível. Você sente que teve progresso, mesmo que pequeno, e isso alimenta a sua disciplina. Uma vez eu ouvi Joel J falando o seguinte: eu vou dar uma aula de gestão do tempo em 5 segundos. Primeiro, você escreve o que você tem que fazer. Segundo, você escreve o que você tem que fazer agora. Pronto. Isso mudou a minha vida. E o quarto hábito é o poder das microtarefas. Uma das coisas que mais destruíam a minha disciplina era achar que eu precisava fazer tudo de uma vez. Tipo, hoje eu vou estudar 5 horas seguidas. E sabe o que acontecia? Eu não fazia nada. Então eu mudei a estratégia. Comecei a usar microtarefas. Ao invés de pensar em 5 horas, eu pensava em 25 minutos. Ao invés de prometer treinar por 1 hora, eu prometia treinar 10 minutos. O segredo é começar pequeno. Quando você cumpre a microtarefa, cria energia para continuar. E muitas vezes, o que seria só 10 minutos, vira 1 hora sem você nem perceber. A gente não pode depender só da força de vontade. O cérebro funciona com recompensas. Então eu comecei a criar recompensas inteligentes. Por exemplo, eu só me permito ver uma série depois que eu estudar. Só como algo que gosto muito depois de treinar. Isso fez meu cérebro associar disciplina a prazer. De repente, estudar deixou de ser um peso e passou a ser o caminho para chegar a uma recompensa. Simples, mas poderoso. Hábito 6. Eu chamo de compromisso público. E esse hábito mexeu muito comigo. Porque quando eu deixava tudo só na minha cabeça, era fácil de desistir. Ninguém estava olhando, ninguém estava vigiando.
Mas quando eu falava para um amigo ou falava para alguém próximo, hoje eu vou treinar, hoje eu vou fazer aquele projeto, eu sentia obrigado a cumprir. Isso acontece porque a gente odeia parecer incoerente. E usar isso a nosso favor é incrível. Comece prometendo pequenas coisas publicamente e, claro, cumpra. Você vai sentir a disciplina se fortalecendo cada vez mais. E por último, um hábito que parece pequeno, mas é transformador. Revisar o dia antes de dormir. Leva 5 minutos ou menos. Eu pego o caderno e escrevo: o que eu fiz bem hoje? O que eu posso melhorar para amanhã? Isso me dá clareza. Eu encerro o dia com um senso de fechamento e acordo o outro já sabendo o que eu preciso melhorar. É como se eu fosse afinando a disciplina, dia após dia, sem precisar de grandes mudanças. Talvez você esteja pensando, mas será que eu consigo manter tudo isso? A resposta é sim, você consegue. Lembra do começo do vídeo? Se eu conseguir, você também consegue. Porque a ideia não é fazer os 7 hábitos perfeitos de uma só vez. Você pode começar com um, depois outro e deixar que eles se encaixem naturalmente na sua rotina. Eu comecei só com a primeira vitória do dia. Depois organizei meu ambiente e aos poucos os outros hábitos foram entrando. Não precisa de pressa, precisa de consistência. Deixa eu te falar uma coisa importante. Disciplina não é sobre você se tornar alguém perfeito. Disciplina é sobre provar para si mesmo que você é capaz de cumprir o que promete. E cada vez que você vence, mesmo que em pequenas coisas, você vai criando uma identidade nova. Você vai deixar de ser aquela pessoa que promete e não cumpre, e começar a ser aquela pessoa que pode confiar em si mesma. E quando você chega a esse ponto, você percebe que pode conquistar qualquer coisa. E esses foram os 7 hábitos simples que transformaram a minha disciplina, e eu tenho certeza que se você aplicar pelo menos um deles, você já vai sentir a diferença. Qual desses hábitos você quer aplicar? Escolha um. Eu quero ver você escolhendo e aplicando. Porque no próximo vídeo eu vou trazer 5 erros que destruíram o meu foco e você pode evitá-los.